E aí, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula de química, né? Paramos na aula passada falando sobre os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. Falamos do nome das suas transformações, fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação, ebulição, evaporação e calefação. Foi isso? Foi. Agora nós iremos falar das propriedades da matéria, tá certo? Toda matéria, o que é a matéria? Primeira aula, tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então toda essa matéria, essa matéria que existe, né, que possui massa e ocupa um lugar no espaço, então ela existe, elas possuem propriedades, ok? Elas possuem o que, professor? Elas possuem propriedades, tá? Propriedades são essas, pode ser ela propriedade gerais, pode ser ela propriedades específicas. Então vamos lá, o que quer dizer uma propriedade geral? Propriedade geral, porque são propriedades que funcionam para todas as matérias. Qualquer matéria que seja, uma tampa de caneta, que seja uma chavinha de fenda, que seja uma xícara, funciona para todas as matérias. Por isso que o nome é propriedades gerais, funciona para todas as matérias. E tem as propriedades específicas, como o nome já fala, específica. Funciona só para algumas matérias, são especiais, especificamente para algumas matérias. Tranquilo? Beleza, ótimo. Agora nós vamos continuar aqui. Vamos ver as propriedades gerais. Vamos ver agora as propriedades gerais. Então vamos lá. Propriedades gerais. As propriedades gerais da matéria são aquelas comuns a qualquer espécie, como eu já disse, funciona para todas as matérias. Ela se classifica em, então vamos lá, novamente aqui, caneta. Então vamos lá. Eu tenho extensão, certo? Tenho massa, tenho inércia, tenho impenetrabilidade. Tenho quem mais? Eu tenho compressabilidade, tenho elasticidade e tenho divisibilidade. E por fim eu tenho a indestrutibilidade. Professor, mas você precisa falar cada uma delas, né, para a gente entender, e é isso que vamos fazer agora. Então vamos lá. O que é massa? Quantidade de matéria contida nos corpos. O que é massa? Quantidade de matéria contida nos corpos. O que é extensão? A matéria ocupa lugar no espaço. Falamos sobre extensão na primeira aula, não foi isso? Impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Eu tenho aqui uma tampinha de caneta, eu vou colocar aqui na palma da minha mão, vocês conseguem enxergar? Beleza. Agora eu tenho aqui outra tampinha de caneta azul, vocês conseguem enxergar? Eu quero colocar essa tampinha aqui, ó, azul, no local onde está essa tampinha dourada. Consigo? Consigo. Só se eu tirar a tampinha dourada. Ah, professor, se você colocar em cima, você está colocando no mesmo local. Não, estou colocando em cima. Eu quero colocar no mesmo local lá, onde ela está tocando no solo, onde ela está tocando na minha mão. Para mim fazer isso, eu tenho que tirar a tampinha dourada. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. O princípio básico se chama impenetrabilidade. Tranquilo? Eu tenho a elasticidade. Ele diz que as matérias comprimidas voltam às suas condições normal. Ele diz que quando eu faço uma compressão na matéria e quando eu solto, né, quando eu paro de fazer essa compressão, a matéria vai voltar para o seu tamanho normal. Eu tenho a compressabilidade. A matéria pode ser reduzida em seu volume por ação de pressão. Como assim, professor? A matéria vai diminuir de volume. Tipo, vocês já compraram uma Havaiana? Né? A Havaiana vem bem bonitinha, bem cheinha. Quando vocês usam 1 mês, 2 meses, 3 meses, a Havaiana tá o quê? Papel. Não foi isso? O que aconteceu? A pressão do seu corpo, a pressão de todo o seu corpo, fez com que ela reduzisse de tamanho. Fez com que ela reduzisse de tamanho.
Isso foi nada mais, nada menos do que compressabilidade, tá certo? Eu tenho também a divisibilidade. Toda matéria ela pode ser dividida em vários pedaços. Toda matéria pode ser dividida. O nome disso é divisibilidade. Eu tenho também indestrutibilidade. Nenhuma matéria é destruída, mas sim transformada. Quando eu pego um pedaço de papel e queimo ela, eu não estou destruindo o papel, mas sim transformando em outra matéria, em outra substância, beleza? Isso funciona com qualquer matéria, por isso que faz parte da propriedade geral. E eu tenho por fim a inércia, né? O que é a inércia que a gente viu lá na física? Um objeto está parado, ele vai continuar parado, a não ser que uma força atue nele, para ele se mover, né? Para ele se movimentar. Então, funciona para todas as matérias. O objeto está parado, então vai continuar parado, a não ser que uma força seja empregada nessa substância. Vamos passar? Falamos das gerais, agora falaremos das específicas. As específicas, pessoal, se dividem em 3 partes, tá? Propriedade específica se divide em 3 partes. Então eu tenho aqui as organolépticas, as físicas e as propriedades químicas. Vamos ver cada uma delas? Vamos lá. Primeiro eu tenho as organolépticas. O que é organoléptica, professor? Que nome difícil é esse? Vamos lá. São propriedades, né? São substâncias que nós conseguimos identificá-las através dos nossos órgãos de sentidos. Através dos nossos órgãos do sentido. Tá certo? Tipo o que? Cor, né? Que é a nossa visão. Odor, olfato, né? Sabor, paladar. Brilho também, a respeito da nossa visão. Tá certo? Então, professor, cite um exemplo, cito café. Você está passando na rua 3 horas da tarde para ir comprar pão e você sente o cheiro de café. Como é que você sabe que é café? Porque é uma propriedade organoléptica. Só o café tem um cheiro de café, por isso que você sabe, você conhece, você consegue identificar pelo olfato que aquilo que está se fazendo nada mais nada menos do que café. E aí podemos dar exemplos de várias outras substâncias, tipo uma manga. Você vai comer uma manga, você bota a manga na boca, você já sabe que é manga. Você não vai dizer que é um abacaxi. Por quê? Porque só a manga tem essa propriedade, só tem esse gosto. Então você já sabe identificar. Isso se chama, pessoal, propriedades organolépticas. Por isso que faz parte das específicas, né? Porque não funciona para todos. Se eu pegar essa tampinha de caneta e colocar aqui na boca, vai ter gosto de manga? Não vai ter gosto de manga, porque manga só ela tem, então ela é específica. Então se chamam propriedades organolépticas, aquelas que conseguimos identificar através dos nossos sentidos. Simples demais, hein, pessoal? Ah, pessoal, essa matéria é muito show. Realmente é mesmo. Vamos aqui, propriedades físicas. Eu tenho propriedades físicas. Eu tenho calor específico, densidade, solubilidade e dureza. Vamos lá. Calor específico. Cada substância tem a sua temperatura, a sua absolvição. Pessoal, presta atenção. Vou falar aqui sobre o calor específico. Vamos lá, 2 horas da tarde, um sol de 49 graus, muito, muito quente, e você está descalço no asfalto. Você consegue ficar? Jamais, porque está muito quente o asfalto, né? Então aquele asfalto, ele consegue absorver a temperatura do sol bastante, muito bem. Só que você vê um gramadinho do lado do asfalto, aí você faz o quê? Pula para o gramado. Vai refrescar ou vai continuar quente ou vai estar mais quente? Vai refrescar, né? Mas agora a pergunta que eu faço para você: por que vai refrescar? Se o sol de 49 graus é o mesmo que está pegando no asfalto, é o mesmo que está pegando na grama. Por quê? Porque a absorção é diferente. O asfalto, ele recebe
mais temperatura, absorve mais calor, diferente do gramado. Então, é o que? Temperatura, propriedade específica, calor específico, tá, pessoal? Isso se chama calor específico. Cada substância, cada matéria tem uma absorção de temperatura diferente, por isso que faz parte das propriedades específicas. Eu tenho a densidade, né? Densidade nada mais é do que a massa de uma substância sobre o volume. Densidade nada mais é do que a massa sobre o volume da substância. Todo mundo já ouviu aquela brincadeira do afunda ou não afunda, né? Tem ali uma quantidade de volume líquido. Eu tenho uma substância que eu coloco na água, se afunda ou não afunda. Tudo ali, pessoal, está baseado na densidade. Vocês observam que tem substância que afunda, tem substância que não afunda. Isso se chama densidade e é por isso que faz parte das propriedades específicas, porque tem substância que afunda e substância que não afunda. Então é específico de cada substância. Eu tenho aqui solubilidade, é quando uma substância se dissolve em outra. Como assim, professor? Sorrisal. Você pega uma substância água, pega o sorrisal, coloca na água. O que é que vai acontecer com o sorrisal? Se desmanchar, não é isso? Agora você vai pegar uma moedinha de R$1 e vai colocar na água. Também vai se desmanchar? Não. Por quê? Porque é específico do sorrisal. Fazer o quê? Se dissolver na água. Já a moedinha de R$1 não vai se dissolver, porque ela não tem essa propriedade de solubilidade. Por isso que faz parte das propriedades específicas, beleza? Então, solubilidade é quando uma substância dissolve em outra. E a dureza, o que é a dureza? A dureza é a resistência de cada substância, tá certo? Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha a parede aqui atrás de mim. Olha a parede aqui atrás de mim. Se eu pegar essa tampinha de caneta e riscar ali a parede, o que é que vai acontecer com a tampa da caneta? Vai ser toda comida pela parede, né? Por quê? Porque a parede é mais dura do que a substância da tampinha. Agora, se eu pegar uma chave de fenda e passar ali do mesmo jeito na parede, o que é que vai acontecer? Eu vou acabar com o reboco da parede, né? Por quê? Porque a chave de fenda é mais duro do que a parede. Então, vocês conseguem observar a resistência de cada substância. Beleza, isso se chama dureza, é específico de cada matéria. Quem é a substância mais resistente do planeta se chama diamante. Diamante, substância mais resistente do nosso planeta. Continuando, eu tenho as propriedades químicas que a gente já falou no início do nosso curso, né? Que é quando tem os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos também faz parte das propriedades específicas. É toda substância que ocorre fenômeno químico? Não, não é toda substância. Tranquilo? Vamos passando aqui. E eu tenho uma questãozinha sobre o que vimos nas propriedades gerais, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui essa questão, vocês tentem fazer, eu já tenho uma resposta no próximo slide. Então vamos lá. Perdão. Eu tenho massa, volume, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, dureza e densidade. Ele quer que você relacione as colunas, né? Então vamos aqui. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Que propriedade é essa? Vamos lá. Possibilidade de divisão em partes menores. Olha só, está falando de divisão, a gente já sabe, né, qual é. Quantidade de matéria presente no corpo, já sabemos qual é. Diminuição de volume devido à ação de uma força, muito simples, falei, pessoal. Retorno ao volume inicial após cessar a força de compressão. É o espaço ocupado por um corpo. É a resistência que a superfície de um corpo possui ao ser riscada. Falei agora há pouco. É a relação existente entre a quantidade de massa e o espaço ocupado
por esse mesmo corpo. Então vocês dão pausa agora, responde aí bem rapidinho, que eu vou passar o slide em seguida. Vou passar o slide agora. Compara aí com a resposta de vocês para ver se bateu tudo certinho. É desse jeitinho, pessoal. 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7 e 8. Deu certo? Bateu? Espero que vocês tenham entendido esse assunto, um assunto simples, falando de propriedades gerais da matéria, de específica, e falamos de cada tópico dentro das gerais e dentro das específicas. Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço e até a próxima.